Fala pessoal, Liana aqui. Eu recebi uma sugestão de um seguidor do canal lá no Instagram, pedindo para que eu esclarecesse um pouco melhor a cronologia do despertar do Balrog de Moria pelos anões na Terceira Era. Eu achei o tema interessante e resolvi trazer aqui. Assim, se você também tem essa dúvida, fica aí que nós vamos ver esse assunto nos detalhes. O Balrog de Moria, também conhecido como a Ruína de Durin, era um dos Balrogs de Morgoth sobrevivente da Guerra da Ira, a última grande batalha da Primeira Era. No Silmarillion, é dito que os Balrogs foram destruídos na Guerra da Ira, porém alguns poucos fugiram da ruína e se esconderam em cavernas inacessíveis, enraizadas na terra. Assim, este Balrog fugiu de Beleriand, vindo para o leste da Terra-média, e por fim se refugiou nas profundezas das Montanhas Nevoentas. Isto deve ter acontecido bem no início da Segunda Era, ou no fim da Primeira, não sabemos ao certo. Mas fato é que o Balrog ressurgiu mais de 5.000 anos depois destes eventos. Durin I, o Imortal, passou a habitar em Moria muitos anos antes da Guerra da Ira, e a fama do reino de Khazad-dûm já era conhecida dos elfos de Beleriand na Primeira Era. Assim, quando o Balrog chegou em Moria, o local já era habitado pelos anões, mas a criatura se infiltrou naquele reino pelas profundezas, assim nunca tinha sido visto antes pelo povo de Durin. Dessa forma, os anões não tinham ciência, mas um mal terrível passou a dormir muito abaixo dos ricos salões de Khazad-dûm, aguardando apenas o momento de ser despertado das profundezas. O Balrog não foi perturbado ao longo de toda a Segunda Era e de uma boa parte da Terceira. Porém, em meados da Terceira Era, os mineradores de Khazad-dûm se aprofundaram ainda mais em suas escavações em busca da prata de Moria, Mithril. Do mesmo modo que o Mithril foi a base da riqueza dos anões de Moria, também foi a sua destruição, pois, escavando com muita ganância e muito fundo, eles descobriram aquilo do qual tiveram de fugir depois. O Balrog foi despertado durante as escavações no ano de 1980 da Terceira Era. É possível também que o Balrog já tivesse sido despertado pela malícia de Sauron, que naquela época estava agitando os seres malignos na Terra-média. No evento, a criatura acabou matando o rei Durin VI, daí a origem de seu nome, a Ruína de Durin. Ao que parece, este foi um evento isolado que ainda permitiu que o povo de Durin habitasse por mais um ano em Moria. Eu cogito que o Balrog apareceu neste momento, fez o que fez e depois se recolheu para as profundezas novamente, e os anões devem ter fugido de volta das escavações em direção à superfície e provavelmente evitaram descer mais por um bom tempo. Não sabemos exatamente o que aconteceu em Moria ao longo deste um ano. O que sabemos é que os anões tentaram combater em algum momento ou em alguns momentos o Balrog, mas no fim das contas, apesar de seus esforços para defender Khazad-dûm contra ele, o rei Nain, o filho do rei Durin VI, e muitos dos anões foram mortos em 1981 e os sobreviventes foram forçados a fugir. Novamente, eu cogito que o Balrog subiu o suficiente para a superfície, de modo que ficou insustentável a permanência dos anões naqueles salões. Com aquele reino abandonado e vazio, os orcs foram capazes de entrar em Moria e, como resultado disso, muitos dos elfos silvestres de Lothlórien fugiram para o sul. O povo anão se separou e a maioria dos que escaparam rumou para o norte e se juntou a seu povo nas Montanhas Cinzentas. Mas outros anões se juntaram a Thrain I, o filho do rei morto, Nain, e seguindo para Erebor, a montanha solitária, perto das bordas orientais de Treva-mata, ali começou novas obras e tornou-se o rei sob a montanha. Após a fuga de Moria e do estabelecimento dos novos reinos dos anões no norte, o povo de Durin teve ainda de enfrentar muitas dificuldades, lidando com ataques de dragões nas Montanhas Cinzentas, o que novamente os forçou a migrarem para as Colinas de Ferro, enquanto outros retornaram para Erebor.
Após o saque de Smaug, a Erebor, em 2770, os anões foram forçados ao exílio novamente. E depois do rei Thror ter sido morto por Azog quando inadvertidamente tentou entrar em Moria, os anões no exílio e com a ajuda das outras casas dos anões iniciaram a guerra contra os orcs. Quando a última batalha foi travada diante do portão leste de Moria em 2799, após terem vencido os orcs, Thrain desejou entrar e retomar aquele reino, mas Dain, Pé de Ferro, o anão que matou Azog e chegou a entrar pelo portão e contemplou a escuridão de Khazad-dûm, se recusou, pois de relance ele viu a ruína de Durin, ainda caminhando pelos antigos salões dos anões. E Dain disse: "O mundo precisa mudar e precisa chegar outro poder que não o nosso, antes que o povo de Durin caminhe outra vez em Moria." Como sabemos, de fato foi necessário um outro Maia para derrotar o Balrog, o que aconteceu somente em janeiro de 3019. Ou seja, o Balrog viveu por mais de 6.000 anos ainda na Terra-média, até finalmente ser morto por Gandalf. É interessante notarmos também que por muitos séculos, ao que parece, ninguém, nem mesmo os anões, sabiam que tipo de ser era a ruína de Durin. Nem mesmo Gandalf sabia disso, tanto que ele fica surpreso quando Legolas exclama: um Balrog vem vindo." No livro A Sociedade do Anel, é o elfo quem constata que a criatura flamejante se trata de um Balrog de Morgoth. Espero que a cronologia tenha ficado um pouco mais clara e qualquer dúvida que possa ter surgido, conte para mim nos comentários e eu vou tentar responder. Eu deixei fora nesse vídeo a maior parte da ordem dos eventos referente à fundação dos novos reinos dos anões, do exílio deles também, porque não era este o foco do vídeo. Mas novamente, qualquer dúvida, deixe para mim nos comentários. Eu quero agradecer ao Rafael de Menezes, que foi quem me deu a sugestão desse assunto pelo Instagram. Muito obrigada, meu querido. Então você aí me chama lá também, me mande suas perguntas, suas dúvidas e quem sabe ela não se torna um vídeo aqui no canal. Aproveita e me segue lá também. O link está na descrição e na capa do canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e considere se inscrever no canal também para mais conteúdos como este. Mando um abraço e meus agradecimentos a todos os membros e sejam bem-vindos novos membros. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e valeu!